Voltamos. Eu tava um pouco parado de fazer vídeos, mas aí eu vi esse documentário chamado O Dilema das Redes na Netflix e eu achei absolutamente genial. E eu tenho tanta coisa para falar sobre esse filme que eu achei. Eu acho que a gente pode concordar que uma das principais questões do filme é o controle, mais especificamente como as redes sociais podem afetar isso. Mas eu gostaria de marcar que, para falar sobre esse assunto, as bases psicológicas, pelo menos para mim, que o filme se utiliza são, no mínimo, delicadas. Isso porque o filme se utiliza basicamente de teorias cognitivo-comportamentais, que é uma corrente de psicologia especialmente forte nos Estados Unidos, que tenta focar no comportamento humano. E para isso se utiliza de testes, experimentos e estatísticas. Mas é justamente pelo fato da mente ser algo tão complexo que essas ferramentas são por vezes questionáveis, quando não imprecisas. E é justamente por isso que existem outras visões de psicologia que tentam abraçar mais a subjetividade que é inerente à área. E eu não estou dizendo que as redes sociais não coletam dados dos usuários e utilizam isso para tentar induzir um comportamento, mas que os testes psicológicos nunca vão ser tão precisos e não vão captar exatamente quem você é. E que uma tendência é, no máximo, uma tendência. Não quer dizer que necessariamente uma pessoa vai fazer aquilo. Um outro ponto que eu acho importante marcar é que o documentário ele tenta fazer parecer que essa é uma situação completamente sem precedentes. O que não é bem verdade. Se a gente pensar, estratégias de persuasão e convencimento podem ser traçadas até da Grécia Antiga. E a gente pode até pensar que um dos grandes filósofos foi justamente Aristóteles, que escreveu tanto um livro chamado A Política, como também a Retórica. E ao longo da história a gente pode ver casos como a caça às bruxas ou até o nazismo, que são casos de persuasão e manipulação popular. Se a gente pensar, até a própria publicidade moderna nada mais é do que uma sistematização de técnicas e ferramentas para o convencimento. A única diferença do que a gente tem agora é justamente a precisão dessas ferramentas. Mas é justamente em cima disso que o documentário tenta fazer o seu ponto. Para ele, esse novo cenário ameaça a nossa liberdade, porque afeta diretamente a nossa vida, os nossos objetivos e as nossas metas. E bom, não é que isso não seja verdade, mas também não é como se a gente nascesse com qualquer uma dessas porras. Quer dizer, os nossos objetivos, os nossos ideais, eles todos vêm de algum lugar, sejam os nossos pais, as nossas escolas ou até a televisão. Todo esse ideal de liberdade se calca numa ideia que a gente tem uma essência. Só que a nossa identidade, na verdade, é uma grande construção. E é justamente pelo documentário ter bases tão frágeis que a sua conclusão é quase ridículo. É tão superficial que parece que saiu de uma redação do Enem. Eles simplesmente falam: precisa criar leis para isso. Só que se você não fala do que precisa criar leis, quando elas precisam ser aplicadas e como, você não contribui muita coisa. Basicamente o que o documentário faz é apontar um problema que nem é tão original, porque tem várias obras, até a última temporada de Westworld, apontando a mesma coisa,
E quando chega na parte complicada da questão, que é como a gente lida com isso, ele terceiriza, como se te falasse, tem que resolver isso aí. Enfim, se você chegou até esse ponto do vídeo, você deve estar se perguntando, mas com tantas críticas, como é que eu posso ter achado o filme genial? E eu te digo, é pelo modo como o filme é feito. Porque pra mim esse filme é uma grande piada. Eu vou explicar. Imagina que eu te falasse sobre um documentário muito pesado e muito forte, que falasse contra e criticasse o agronegócio, o consumo de carne, a ponto que você saísse dele meio enjoado, se sentindo mal, se questionando se você não devia parar de comer carne. Agora imagina que esse documentário fosse feito pela Friboi. Você ia achar bizarro pra caralho. Mas é justamente isso que esse documentário é. Porque captar dados do usuário e tentar utilizar eles para manter ele o máximo de tempo possível na plataforma é justamente o negócio da Netflix. E como se não bastasse isso, o documentário se utiliza de todos os artifícios possíveis para manipular emocionalmente o espectador. Você pega um plano como esse, que passa um pouco desapercebido, mas ele é muito preciso no objetivo dele, que é causar um estranhamento, que não necessariamente está na fala. Assim como a constante música tensa. E se não fosse suficiente isso, o filme ainda conta com uma narrativa paralela ficcional completamente absurda, que tem a cereja no bolo, que termina com uma prisão que não faz sentido algum. O único propósito dessa historinha é causar medo e deixar as pessoas pensando, nossa, o que poderia acontecer? Que é justamente uma estratégia das tragédias clássicas, que tem sido muito bem utilizado por séries contemporâneas como Black Mirror, justamente porque sabem que o choque e o medo fazem a experiência ser muito mais marcante. Essa situação, considerando que o filme se dá o trabalho de ficar criticando o uso de medo nas redes sociais, é completamente bizarra. Mas não para por aí. Porque se você parar para pensar, o filme tem toda uma sequência criticando teorias da conspiração, mas a própria estrutura do filme de, olha, eu vou te contar aqui um negócio que você não sabe sobre as redes sociais e como você é manipulado, é uma estrutura que lembra muito teorias da conspiração. Quer dizer, o filme, para manter o espectador emocionalmente engajado, se utiliza de todos os artifícios que ele critica. É uma coisa absolutamente genial. Porque parece que a proposta do filme é, cara, vamos fazer um filme sobre manipulação do jeito mais manipulativo possível e ver se as pessoas percebem. Mas enfim, a parte de todo modo como o filme é construído, no que ele denuncia propriamente, eu até acredito que os dados, os relatos e o próprio aviso são reais. O meu problema é que quando você combate medo com medo, você não está exatamente mudando nada. Você mudar os personagens, mas manter uma trama em que as pessoas ficam constantemente paranoicas e apavoradas, não me parece nem um pouco libertador. E olha, eu entendo que é difícil não ocupar o espaço daquele que você está lutando contra. Mas meio que essa é justamente a dificuldade de tentar fazer diferente.